Nos céus da Coreia do Norte, um novo tipo de guerra é travado a 800 km por hora. Dois jatos se enfrentam pela primeira vez na história. No limite da velocidade do som, vida e morte são decididas em frações de segundo. Você estará na cabine enquanto os pilotos americanos manobram seus Sabres F-86 contra os MiG-15 dos comunistas e redefinem o combate aéreo em busca de uma glória até então desconhecida: o título de As dos Jatos. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos. Combates aéreos, jato contra jato. 20 de maio de 1951. Aviões Sabre F-86 americanos rasgam o espaço aéreo inimigo sobre Sinuiju, na Coreia do Norte, a mais de 800 km por hora. O objetivo é simples: atrair os MiGs inimigos para o combate e abater o maior número possível deles. Esses pilotos são pioneiros de uma nova era. O combate aéreo agora é movido a motores a jato. Eles entraram em um ambiente desconhecido, em uma guerra muito difícil. Não era a Segunda Guerra Mundial. Eles pilotaram aviões que tinham o dobro da velocidade de qualquer avião de combate anterior e nos mostraram como fazer. James Jebara é o líder de uma esquadrilha de 6 caças. O capitão de 27 anos é um dos melhores. Piloto de Mustang durante a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou mestre do combate entre jatos. Com 4 MiG-15 abatidos, falta um para que ele seja o primeiro asa americano da era dos jatos. James estava quase lá. Ele tinha abatido 4 MiGs. A Força Aérea precisava desesperadamente de um as, e ele era capaz disso. Depois de minutos no território inimigo, ele terá a chance. 50 MiG-15 atravessam o rio Yalu para enfrentar os americanos. James ejeta os tanques para aumentar a eficiência do caça em combate. Mas há um problema. Apenas um dos tanques se desprendeu. O avião sacudiu num movimento assimétrico. Ele deve ter batido a cabeça no teto e não conseguia controlar o avião. Os pinos que prendem os tanques à asa congelaram, um problema comum nos céus frios da Coreia do Norte. O regulamento determina que ele retorne à base. Ele pôs as 2 mãos no manche, estabilizou e restabeleceu o controle. E num curtíssimo espaço de tempo teve de tomar aquela decisão crítica: ainda posso combater com este avião? Ele pôs na balança seu bom senso e sua agressividade, e a agressividade venceu. James e o restante dos americanos avançam à direita contra os inimigos. Aproximando-se frontalmente, os caças voam a mais de 500 metros por segundo. A essa velocidade, é quase impossível conseguir uma mira precisa. Os MiGs passam como rojões. James gira o manche à esquerda para persegui-los. O tanque pendurado transforma o F-86 em um animal rebelde. Ele devia estar exercendo uma força de 15 a 20 quilos sobre o manche, tentando controlar o caça enquanto tomava a dianteira. O piloto de apoio, Salvatore Kemp, avisa que há mais 3 MiGs em perseguição. Os MiGs estão aqui, com vantagem de 160 km por hora obtida no mergulho. James e Salvatore estão aqui e têm uma fração de segundo para reagir. Os MiGs avançam. James sobe para a direita. Ele usa a velocidade de mergulho dos MiGs contra eles, forçando uma ultrapassagem.
A subida de James para a direita fez 2 MiGs passar direto e continuar a trajetória. Um MiG, por um motivo qualquer, decidiu virar à esquerda, expondo a barriga para James. James pressiona. Ele manobra o avião à esquerda e persegue o inimigo. Aquilo era sinal de um bom piloto, e de um bom piloto na nova era dos jatos. As coisas aconteciam com extrema velocidade e quem conseguia se antecipar aos fatos se saía melhor. O MiG continua mergulhando para a esquerda. James puxa o manche para continuar no encalço. Nessa altitude, o F-86 e o MiG-15 se equiparam em um duelo com giros. Mas James possui algo que seu inimigo não tem: um traje antigravidade. É uma invenção da Segunda Guerra Mundial que foi aperfeiçoada para os combates aéreos na era dos jatos. O traje antigravidade comprime as pernas e o abdômen de James, impedindo que o sangue se acumule nos membros. James suporta as manobras melhor que o piloto do MiG, sem perder a consciência. Ele se aproxima. Sua cobiçada quinta vítima agora está na posição perfeita, bem no centro de sua mira. James abre fogo. Os projéteis de calibre 50 atingem o MiG. O piloto se ejeta. Segundos depois, o avião explode. Era isso que ele buscava. Era por isso que estava na Coreia. Ele deve ter ficado exultante. A baixa é confirmada. Os Estados Unidos têm seu primeiro as dos jatos. James Gebara aperfeiçoou suas habilidades nos caças propelidos a hélice da Segunda Guerra. Depois da guerra, ele foi um dos primeiros americanos a pilotar a nova geração de aeronaves de combate, os caças a jato. No motor a jato, o ar é coletado e comprimido em uma câmara de combustão, onde o combustível é colocado e inflamado. O gás em expansão força a passagem por uma turbina e pela saída de exaustão, criando um enorme empuxo para a frente. O motor a jato foi criado por engenheiros britânicos e alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos da guerra, os alemães foram os primeiros a utilizar um caça a jato em combate, o Me-262. 2 motores a jato davam a ele uma vantagem de 160 km por hora sobre os caças a hélice. O Me-262 combinava a tecnologia do jato com o design inovador das asas enflechadas. Elas propiciavam menor resistência do ar do que as asas retas tradicionais, permitindo aumentar a velocidade máxima. Durante a guerra, russos e americanos criaram seus próprios caças, o MiG-9 e o P-59 Aerocomet. Eles tinham asas retas e nunca foram utilizados em combate. Em 1947, quando a tecnologia alemã tornou-se disponível, russos e americanos adotaram as asas enflechadas e assim surgiram o Sabre F-86 e o MiG-15. O F-86 tinha visibilidade excepcional e uma fuselagem robusta projetada para o combate aéreo. O MiG era mais leve, superior na razão de subida e no teto de serviço. Nos céus sobre a Coreia do Norte, essas aeronaves se enfrentaram no primeiro combate entre caças a jato da história. – 20 de maio de 1951. Após 6 meses de combates aéreos, James Gebara acabara de se tornar o primeiro asa americano dos jatos. Mas a batalha continua sendo travada acima dele. Ele nunca pensou em parar e voltar para a base, só porque tinha se tornado um as. Seu trabalho na Coreia
era derrubar os MiGs. James leva o Sabre a 6.000 metros. Seu piloto de apoio não está à vista. Com um tanque preso e sem cobertura, ele enfrenta 2 ataques. O movimento era intenso. Tinha vários MiGs e Sabres no ar. Ele olhou e viu 6 MiGs acima dele. Imediatamente, ele se preparou para atacar como deveria. E foi direto para o caça à sua frente. E era isso que devia fazer, pegar um a um. James aciona suas armas. Os MiGs se dispersam, mas o número 6 inicia uma subida. Ele queria se aproximar, mas o F-86 já era mais lento que o MiG na subida. Com o tanque preso, mais ainda, e o MiG poderia ter escapado facilmente. Mas o piloto do MiG comete um erro fatal ao mergulhar para a esquerda. A manobra permite ao Sabre utilizar seu ponto forte. Ele é mais veloz no mergulho. James faz a mira e puxa o gatilho, destruindo o motor do inimigo. O jato gira sem controle. É sua 6ª vítima. De repente, projéteis começam a passar ao lado do avião de James. O jogo virou. Os MiGs se aproximam por trás para vingar o colega abatido. James cometeu alguns pecados mortais. Não lute se não conseguir soltar o tanque. Não lute se não tiver um piloto de apoio. Não se fixe no alvo. E foi exatamente o que ele fez. James de Barra percebe que a busca para se tornar um as pode custar sua vida. 20 de maio de 1951. O capitão James de Barra é perseguido por 2 MiG-15. Ele vira à esquerda na tentativa de fugir dos agressores. Projéteis calibre 23 e 37 passam ao lado do F-86. James utiliza toda a potência do motor J-47, 2.300 kg de empuxo. Mas o tanque preso limita sua velocidade a 800 km por hora, 160 a menos que a dos MiGs. Pior ainda, dificulta as manobras em curva. Com aquele tanque em menor velocidade, ele era um alvo fácil. Ele virou com força, acionou o freio aerodinâmico, reverteu, virou para o outro lado, girou, acelerou. Fez isso durante algum tempo para escapar dos disparos dos MiGs. Os pilotos inimigos continuam firmes em seu encalço. Ele estava perdido. Se nada acontecesse, o 6º abate de James seria o último. Por sorte, alguma coisa aconteceu. Os pilotos Mo Pitts e Rudy Hawley aparecem para ajudar. Os Sabres estão aqui. Os MiGs estão aqui, atrás de James. Os americanos vão mergulhar rapidamente para reduzir a distância e afastar os MiGs que perseguem James. Na velocidade em questão, eles têm poucos segundos para alcançar o objetivo. Os dois se posicionaram atrás dos MiGs. Um dos MiGs se afastou. Mas o líder da esquadrilha não queria desistir. O líder dos MiGs se prepara para atacar, mas Rudy está em posição. As metralhadoras M3 são acionadas. Soltando fumaça, o MiG segue para casa. O ataque americano deu certo. Rudy e Mo escoltam James no trajeto até a base.
Ao descer do avião, ele encontra uma multidão à sua espera. Foi um grande dia. Tivemos nosso primeiro as e fizemos uma grande festa na chegada. Ele foi carregado. James J. Barra recebeu a Cruz de Bravura. Após 123 missões, ele voltou para casa e foi recebido como herói. James retornou à Coreia em 1953 e abateu outros 9 MiGs, tornando-se um dos 2 únicos triplos ases da guerra. James foi o primeiro as da Força Aérea Americana. E esse foi um grande efeito e um enorme triunfo. Ele foi o primeiro de muitos durante aquela guerra. Ele abriu o caminho. O feito histórico serve de exemplo para todos os pilotos americanos na Coreia. A cada nova missão, os pilotos ansiavam pelo encontro com o inimigo. Ninguém poderia ser mais o primeiro as, mas com um pouco de sorte, um deles seria o segundo. O primeiro-tenente Ruth Gibson era um desses homens. Eu mal podia esperar. Estava pronto para lutar. Treinei 6 anos para fazer aquilo. 18 de junho de 1951. Menos de um mês depois de James J. Barra se tornar o primeiro as, Ruth Gibson segue para a Coreia do Norte em uma patrulha aérea. O piloto de 26 anos ainda não abateu nenhum inimigo, mas é agressivo e tem domínio perfeito das táticas de combate em jatos. Eu já pilotava jatos há muito tempo e tinha muita experiência na simulação de combates aéreos. Eu sabia que era capaz de derrubar qualquer avião. Quando está seguindo para oeste sobre o Mar da China, Ruth vê caças MiG à direita. Ruth está aqui em formação com 18 Sabres americanos. 50 MiGs estão aqui, 900 metros acima à direita. Como tem teto de serviço mais alto, os MiGs podem escolher onde e quando lutar. Em número quase 3 vezes superior, os MiGs partem para o ataque. Os americanos viram para atacar o inimigo de frente. Ruth acelera. Seu Sabre percorre 1 quilômetro a cada 4 segundos. Os jatos se encontram em um piscar de olhos. Virei à direita e subi para ganhar altitude e depois me posicionar atrás deles. Ruth e seu piloto de apoio perseguem a formação inimiga e escolhem um MiG que ficou para trás. O MiG sai para a esquerda, Ruth não o perde de vista e aciona a mira por radar do Sabre. Um radar no nariz calcula a distância e a mira determina o momento para acertar os projéteis no alvo. Ruth puxa o gatilho. A cada rajada, 60 projéteis calibre 50 atingem o jato inimigo. O piloto do MiG fecha a curva e mergulha em direção ao solo, tentando escapar de Ruth. Os MiGs tinham o nariz abaixo do horizonte. Eu estava atrás deles, mas por dentro da curva. E eles viravam a 2 ou 3 graus. Eu não conseguia acompanhar. Sob uma força superior a 5G, Ruth acelera tanto que não consegue manter o alvo. O MiG escapa de sua mira. Seu apoio, Jim Heckman, tem um ângulo melhor sobre o inimigo. Meu apoio estava em posição melhor, então eu disse para ele disparar, e ele disparou. Jim Heckman dispara tiros certeiros, mas Ruth precisa fazer algo para recuperar a posição de disparo. Ele utilizará uma conhecida manobra de combate aéreo, o barril.
Ele subirá, fará um giro em torno do apoio e se posicionará do lado externo. Ele não só desviou dos disparos do apoio, como também se posicionou para disparar sem atingi-lo. Eu me posicionei atrás deles e acertei uns bons disparos. Depois ele ejetou. Inimigo abatido. Como Jim causou os maiores danos, o crédito é dele. Ele fez a escolha certa. A manobra instintiva para interromper a trajetória, se posicionar melhor enquanto deixava o apoio disparar e abater o inimigo. É um sujeito e tanto. Com tantos MiGs no ar, em poucos segundos, Root escolhe outro alvo. 2 MiGs 600 metros abaixo, na direção nordeste. Alvos fáceis. Mas, de repente, a tela de mira se apaga. Devia ser alguma sujeira no circuito. Eu tentei religar manualmente. Não deu certo, continuava desligando. Mas sem risco, não há glória. Com ou sem a mira, Root Gibson iria atacar. – 18 de junho de 1951. Em um combate aéreo entre jatos, Root Gibson viu um MiG-15 cair em chamas. Agora, ele está pronto para atacar outros 2. Os jatos inimigos estão aqui. Root e seu apoio estão aqui. Ele tem 2 opções. Pode iniciar um mergulho, mas talvez ultrapasse os alvos. A melhor opção é fazer um giro. A manobra o colocará bem atrás dos MiGs. Root sobe, iniciando a manobra. Eles giram, perdem altitude e saem logo atrás dos MiGs, em posição perfeita para disparar. Gibson fica no nível dos 2 MiGs à frente. O jato inimigo começa a subir. Mais leves, os MiGs sobem mais rápido que os Sabres. Root deve agir logo, antes que escapem. Eu não tinha mais a mira, por isso tinha de ficar perto, a uns 150 metros. E posicionei o avião no meu para-brisa, mais ou menos onde seria o alvo. Ele era experiente. Não precisava de radar para saber onde posicionar o alvo. Ele sabia que tamanho o MiG deveria ter no para-brisa para estar na distância de disparo. Gibson dispara 2 rajadas certeiras no jato inimigo. O piloto do MiG se ejeta no momento em que as asas do avião são arrancadas. É a primeira vitória oficial de Root Gibson. Enquanto o avião inimigo cai, Root vê seu comandante, o tenente-coronel Ben Emmert, abaixo dele, pouco adiante. Ele persegue um MiG, mas não está só. Há outro MiG atrás dele, se aproximando para atacar. Ele só via o MiG da frente. E eu o chamei e avisei que tinha outro MiG atrás dele, mas que eu cuidaria disso. Root age rapidamente. Mais uma vez, ele gira para a direita. Assim, ele fica logo atrás do MiG. O inimigo nota a presença de Root e faz manobras evasivas na tentativa de se livrar do perseguidor. Ele virou para a esquerda e baixou o nariz a 3 ou 4 graus do horizonte. Eu continuei atrás. Ele voltou para a direita e me ajudou a manter a posição, e disparei mais 2 boas rajadas.
O MiG irrompe em chamas. A 900 metros, o jato explode. Em poucos minutos, 3 MiGs foram abatidos. Ruth Gibson derrubou 2 deles e entrou na corrida para se tornar o próximo as dos jatos. Ele faz a terceira vítima 3 semanas depois, em 11 de julho, a quarta em 2 de setembro e em 9 de setembro de 1951, Gibson derruba o 5º avião, realizando seu sonho de se tornar um as. No entanto, poucos minutos antes, o capitão Dick Becker havia abatido seu 5º MiG. Oficialmente, ele tornou-se o 2º as. Ruth Gibson é o 3º. Eu me senti bem. E esse era o nosso dever. Para mim, foi o pagamento por todo o treinamento que havíamos recebido. Os primeiros ases dos jatos usavam os mesmos princípios de combate aéreo criados para os caças com motor a pistão da Segunda Guerra. Mas as técnicas e táticas foram adaptadas à nova realidade dos combates a jato em velocidades e altitudes maiores. O consumo de combustível tornou-se fator primordial nos combates aéreos durante a Guerra da Coreia. Em vez das grandes formações de aeronaves da Segunda Guerra, esquadrilhas de Sabre patrulhavam periodicamente a zona de combate visando a otimizar os recursos. Para isso, era necessária a observação rígida da integridade de voo com as 4 aeronaves em formação cerrada. Na velocidade dos jatos, qualquer manobra brusca facilmente separaria as aeronaves, afastando o líder de seu apoio. Um caça americano sozinho era vulnerável. Se alguém ficasse isolado, a orientação era seguir para o sul. Poucas semanas antes do fim da guerra aérea, o capitão Ralph Parr, de 28 anos, enfrentou essa situação em um dos mais dramáticos combates aéreos da nova era dos jatos. 7 de junho de 1953. 30 quilômetros ao sul do rio Yalu, Sabres americanos sobrevoam a região a 13 mil metros, procurando aeronaves inimigas. O 2º tenente Al Cox lidera o grupo. Seu apoio é o capitão Ralph Parr. O tempo estava fantástico. Se estivesse um pouco mais claro e desse para ir um pouco mais alto, daria para ver Paris de tão boa que era a visibilidade. Mas a tranquilidade não dura muito tempo. Um grupo de MiGs surge mais alto à direita. Ralph avista os inimigos e inicia uma curva à esquerda, mas o líder vira à direita. Em um instante, a integridade do grupo está comprometida. Ralph e Al precisam recuar e reagrupar. Ralph continua atento. Quando estava olhando para baixo, à minha direita, notei um movimento contrastando com a coloração do solo. Avisei Al, mas ele não viu nada. Eu tinha de dar cobertura. O MiG segue na direção oposta, muito abaixo, no nível da copa das árvores. É a primeira chance de Ralph de abater um inimigo. Ele mergulha para interceptar o MiG. Na manobra, Ralph irá mergulhar, reverter a direção e sair atrás do MiG. A velocidade que o jato ganhará na descida permitirá encurtar a distância do inimigo. Ralph inicia a manobra e acelera o avião. O movimento é tão repentino que Al não vê para onde ele foi. Ele me chamou e disse: "Perdi você. Para onde você foi?"
E eu disse, direto para baixo, veja se me encontra. Ele rapidamente ultrapassa 1.100 km por hora, perto da barreira do som. Não é difícil um Sabre atingir essa velocidade em um mergulho, mas seus controles de voo não são adequados para lidar com essa situação. O F-86 surgiu no momento em que rompíamos a barreira do som e começávamos a entender o que acontecia quando um avião se tornava supersônico. E no mergulho próximo à velocidade supersônica, as superfícies de controle de voo não respondiam tão bem e o piloto podia não recuperar o controle. Ralph sabe que o Sabre precisa de 4.400 metros para sair de um mergulho vertical, mas ele já está abaixo de 3.000 metros. Na nova era dos jatos, as coisas fugiam ao controle. A velocidade aumentava e não havia como dissipá-la, porque não havia controle para reduzir a velocidade do avião naquele momento. Ele estava indo em direção ao solo a mais de 1.000 km por hora e estava prestes a morrer. 7 de junho de 1953. O capitão Ralph Parr mergulha em direção a um MiG que voa próximo à copa das árvores. No momento, a maior preocupação não é o inimigo, mas o solo que se aproxima a 300 metros por segundo. Somente a autopreservação importa agora. Ralph puxa o manche com toda a força e grita para evitar um desmaio. A força de 9G faz inflar o traje antigravidade, apertando o abdômen e as pernas. Por um instante, seu corpo pesa 600 quilos. De repente, percebi que não estava respirando. Isso aconteceu porque meu traje tinha inflado com a força que estava sendo exercida e o ar não estava conseguindo entrar nos meus pulmões. Lentamente, o horizonte volta a preencher o para-brisa do avião. Ralph está vivo, mas por um triz. Talvez o avião tenha sofrido algum dano, mas ele continua voando. O MiG agora está diretamente à frente, ainda muito próximo ao solo. Ralph se aproxima rapidamente. Então, uma surpresa desagradável. Olhei para frente e vi uma aeronave. No instante seguinte, vi 2, depois 4. Aí surgiram mais 4, e as 4 viraram 8. Ralph descobre que há 16 inimigos por perto. Ele está sozinho. As táticas usuais não se aplicam. Ele terá de contar com sua habilidade e coragem para sair com vida. Ele avista o líder dos 8 MiGs à frente. Decidi pegar o líder porque ele era o mais experiente. Isso ia deixar os outros desorientados, e não o contrário. Aproveitando-se da vantagem de 160 km por hora adquirida durante o mergulho, Ralph rapidamente reduz a distância entre eles para 900 metros. Ele puxa o gatilho e os MiGs fogem. O líder dos MiGs começa a subir e vira à direita. Ralph se esforça para continuar atrás dele. Com o efeito da força G, é uma tarefa muito difícil combater nessa velocidade. O peso vai de 85 para 600 quilos numa fração de segundo. E suportar um peso de 600 quilos por 30 segundos é inacreditável. Ralph luta para manter a cabeça erguida e os olhos abertos. Eu estava suportando mais de 9G e a luz na minha mira, a grade e o alvo apagaram. Foi um fusível queimado ou um disjuntor que travou. Não é surpresa diante dos esforços aos quais o Sabre foi submetido nos últimos 60 segundos.
Foi irritante. Eu queria usar a mira. Dependia daquilo. Precisava dela. E de repente desligou. Mas não há tempo para lamentar. Ralph está prestes a alcançar o MiG. O maior erro seria ultrapassá-lo. Ele corta a aceleração, aciona os freios aerodinâmicos e manobra para perder velocidade. Para não ultrapassar, eu fui pela esquerda e fiquei lado a lado com ele. Ficamos praticamente juntos desse jeito. O piloto do MiG reage à manobra de Ralph. Ele é experiente. Os dois jatos iniciam um incrível balé aéreo, girando no ar a pouco mais de 150 metros do solo. A manobra é conhecida. O objetivo é criar um ângulo de disparo, fazendo o inimigo passar à frente. A única forma de fazer isso é reduzindo a velocidade à mínima possível para um voo sustentável. Eu enxergava dentro da cabine. Vi os pés dele. Dava até para ver o cadarço da bota. Ralph controla a aeronave com um mínimo de aceleração. O MiG faz o mesmo. Eles administram a energia magistralmente. O segredo é a coordenação. Alguém vai cometer um erro. É o piloto do MiG. Ele acelera um pouco a mais e passa à frente de Ralph. Eu pensei, isso vai te custar caro. E mantive o controle, tentando ficar atrás dele. A outra coisa que pensei foi, vou acertá-lo. O momento é de máxima tensão. O nariz do Sabre está a centímetros da cauda do MiG. Mas está perto demais. O F-86 é atingido violentamente pela exaustão do jato. Um novo risco na nova era. Ralph controla o avião, reduz a potência e se afasta. Eu apertei o gatilho. Acertei. Ele desviou para o lado. Eu colei nele e fiquei firme. Mas o piloto do MiG não está disposto a jogar a toalha. Ele girou para baixo e me pegou de surpresa. Eu não estava esperando. O MiG faz um giro para mudar de direção, tentando recuperar a vantagem e manter Ralph Parr à distância. Ralph continua colado, mas precisa evitar a exaustão do MiG. O jato de ar quente poderia girar o Sabre a qualquer momento, e na altitude em que estão, não há espaço para recuperação. Mas Ralph Parr não vai desistir agora. – 7 de junho de 1953. O piloto do Sabre F-86 Ralph Parr está perseguindo um MiG-15. O MiG já o obrigou a fazer uma manobra quase fatal. Enquanto eu o seguia, ele começou a fazer a mesma manobra. E dessa vez eu pensei, você não vai me pegar. Ralph irá subir e girar. É uma manobra ousada para ficar em posição de disparo, sem o risco de se aproximar do rastro do jato. Eu subi e fiquei esperando. Quando ele surgiu abaixo de mim e ficou bem na minha frente, aí eu disparei. O MiG imediatamente irrompe em chamas. Após um duelo exaustivo, Ralph consegue a primeira vitória. Mas não há tempo para comemorar. Uma rápida olhada à esquerda e ele percebe a aproximação de outros MiGs. Ralph aumenta a potência e vira o manche à esquerda.
O Sabre responde imediatamente. Disparos passam muito perto da cauda do avião. Os MiGs tentam ficar atrás dele, mas estão velozes demais. O primeiro MiG o ultrapassa, seguido pelo segundo e pelo terceiro. Mas o número 4 continua atrás dele. O experiente piloto do Sabre percebe que o inimigo está prestes a desistir. Ele desanimou um pouco. Achou que não ia conseguir. Se conseguir fazer o MiG se aproximar, Ralph pode obrigá-lo a ultrapassar e em seguida atacar. O que eu tinha de fazer era deixá-lo chegar mais perto, para ficar mais fácil para ele disparar. Ralph abre a curva, fazendo o piloto do MiG pensar que tinha uma chance. Ele morde a isca e manobra para disparar. Ralph vai esperar até o último segundo e em seguida vai subir e abrir a curva. Se o MiG passar, ele poderá inverter a curva e sair atrás do inimigo. O MiG começa a se aproximar. Ralph puxa o manche, aumentando a potência e acelerando. O MiG passa reto. Ralph faz a volta e sai atrás do alvo. Fui disparando seguidamente na direção do avião dele. É a segunda vitória de Ralph Parr. Mas quase no mesmo instante, surge outro MiG disparando contra ele. Mais uma vez, Ralph inicia uma curva para obrigar o inimigo a ultrapassar. O MiG-15 segue a trajetória rápido demais para duelar. O MiG sobe para se reagrupar com os colegas e recuar. Durante 8 minutos de combate entre jatos, Ralph Parr enfrentou 16 MiGs e derrubou 2. Esse não foi o último encontro de Ralph com o inimigo no corredor dos MiGs. Ele abateu outras 8 aeronaves em tempo recorde, tornando-se um dos pilotos de caça mais agressivos da história da Força Aérea Americana. Ralph Parr e James Jebara foram 2 dos únicos 11 pilotos a obter mais de 10 vitórias na Guerra da Coreia. Os ases da Guerra da Coreia foram os pioneiros dos céus. Para eles, não havia desculpas. Eles foram nossos mentores. Conquistaram vitórias marcantes naquela guerra. Eles dominaram a velocidade nesses novos combates aéreos. Usaram táticas antigas, mas em velocidades estonteantes. Nos difíceis combates aéreos da Coreia, esses pilotos de elite batalharam e foram os pioneiros na guerra com jatos. Muitos desses veteranos permaneceram na ativa para levar a geração seguinte de caças à guerra, rompendo a barreira do som no Sudeste Asiático e inaugurando a era dos mísseis. A nova etapa da guerra aérea havia começado graças a jovens aviadores intrépidos que enfrentaram os agressores comunistas e venceram. Esse é o legado dos ases dos jatos.